Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre como foi meu primeiro semestre na faculdade de Biomedicina, que eu acabei de acabar agora no primeiro semestre de 2021, e já estou muito apaixonada, muito realizada, então achei legal de vir compartilhar com quem quer fazer o curso, com quem faz, com quem tem interesse, com quem só tem curiosidade e ainda não entendeu muito bem o que a profissão faz. Eu gostaria de esclarecer isso um pouco para vocês e compartilhar também, ter um registro de como foi meu primeiro semestre. Então eu vou apresentar um pouco as matérias, falar também um pouco da minha experiência mais pessoal com aula prática em pandemia, toda essa grade horária diferente, o ambiente é 100% diferente, com professores, com alunos e amigos diferentes. Então é isso, espero que gostem. Bom, então vamos esclarecer de uma vez por todas o que é a biomedicina. Então, como o próprio nome já diz, é uma junção entre a biologia e a medicina. Como assim? É basicamente uma biologia humana. Então a gente pega aquela área da biologia que estuda o ser humano, então célula, tecido, sistema, todo esse funcionamento. Então não tem nada de animal, de invertebrado, de planta, não, a gente não estuda nada que não seja o ser humano. E também não tem a parte da medicina que prepara para você ter lá um consultório, para você fazer uma cirurgia, para você atender um paciente numa clínica. Realmente são poucas áreas que têm esse contato direto com o paciente, mesmo que ainda existam. Então, o foco é basicamente o ser humano, então como essas doenças, todas essas doenças, afetam o ser humano, os mecanismos de agressão, de defesa, todas as células, toda a organização do corpo humano também, a fisiologia. Então, é para realmente entender e depois poder pesquisar lá vacinas, tratamentos, curas, e também tem diversas áreas de atuação, tem mais de 30 habilitações que a gente pode ter. Esqueci de dizer que eu também tenho o Instagram de estudos, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, que eu já postei alguns resumos, algumas dicas de organização, falo um pouco também sobre livros, que é uma coisa que eu adoro. Então é isso, vamos lá dar uma olhada. Então vamos começar. Primeiro eu vou apresentar as 5 matérias que eu tive, depois eu vou explicar uma por uma, e aí eu falo um pouquinho de como eu me organizei, como eu estudei, como eu me adaptei para cada uma delas. Então, apresentando as matérias, eu tive morfologia humana, biologia celular e tecidual, genética humana e médica, linguagem e comunicação e multiculturalismo, diversidade e direitos humanos. Essas 5 matérias. Bom, então começando a explicar as matérias, vou começar de trás para frente. Multiculturalismo, diversidade e direitos humanos é uma matéria muito necessária que eu amei ter. A professora é incrível, uma fofa também. E basicamente a gente estuda conflitos e preconceitos da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, e como isso se aplica na área da saúde, de modo que a gente não reproduza esses preconceitos e seja profissionais também mais humanos e melhores em todas as formas. Então a gente aprendeu violência contra a mulher, homofobia, preconceito com pessoas indígenas, preconceito com idosos, com pessoas com deficiência. Então, todos esses problemas da sociedade que a gente não pode deixar se reproduzirem e se perpetuarem pela nossa profissão. Então, é muito interessante da gente também ver dados bem concretos de tese, de doutorado, de mestrado, para a gente ter uma ideia de que são realmente problemas muito reais. Agora, linguagem e comunicação também é outra matéria muito necessária, muito interessante, que é uma mistura de inglês e português, eu gosto de dizer, porque a gente tem muito artigo científico, né? Então, também muitos gráficos, tabelas, pesquisas, e a grande parte é em inglês. Então, a gente tem que ter uma noção básica, mesmo não sendo, assim, impossível de você entender, traduzir e tal. Você tem que ter uma noção básica de inglês, porque realmente é muito presente, não tem como você não saber. Já é uma coisa interessante sobre o curso também, que você tem que ter o básico. E aí essa matéria já passa uma parte bem interessante, que é estratégias de leitura para você ler esses artigos científicos, essas pesquisas, etc. Porque mostra, por exemplo, palavras que são parecidas em português e inglês, os conectivos, para você já procurar lá, por exemplo, a conclusão. Mostra também, tipo, estratégias de leitura mesmo, para você otimizar, como você lê mais rápido, ler procurando alguma coisa específica. Tudo isso para facilitar a nossa compreensão e deixar mais claro mesmo o que a gente precisa saber sobre o artigo. Agora as outras 3 matérias que eu tive no curso, que tiveram mais carga horária que as outras e são mais pesadas, né, bastante aula e tal, mas são mais focadas em biologia. Então esse primeiro semestre é 100% biologia. Então para quem não gosta de biologia, não gosta de laboratório, não é o curso para você. Mas, enfim, morfologia humana, eu tive 2 professores e 2 áreas dentro da morfologia, que são anatomia e embriologia. Anatomia é o clássico, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, e é realmente decorar milhões de nomes sobre todas as estruturas, todas as veias,
todos os sistemas, todas as artérias. Eu falo veia e artéria porque tem muito nome, mas assim, tudo, osso, músculo, articulação, é realmente uma decoreba, só que é interessante de, tipo, tem tanta coisa no nosso corpo que eu fico boba, juro, tipo, foi incrível de aprender. A gente teve aula prática também com cadáveres, então é uma experiência aí bem diferente. Agora a embriologia, que também está dentro da morfologia humana, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, já tive contato na minha vida, é realmente muito encantadora. Gostaria de seguir no futuro por enquanto, quem sabe, mas é a biologia do desenvolvimento. Então a gente aprende desde a formação dos gametas masculinos e femininos, até a fertilização, lá o encontro dos dois, até depois todas as muitas semanas de desenvolvimento. Então a gente tem que saber em que semana começa a se formar o sistema respiratório, em que semana se formou isso, da onde veio isso. Então também é uma matéria muito interessante de estudar, porque é uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha estudado, porque é realmente muito cronológico. Você tem que saber o que é a estrutura, o que veio antes e o que ela vai formar, que tecido embrionário, que sistema. Próxima matéria, biologia celular e tecidual. Eu também tive 2 professores, 2 aulas separadas, uma para biologia celular e uma para biologia tecidual ou histologia, que também é chamada. É muito lindo também, muito interessante, e a gente estuda realmente células e tecidos. Então na biologia celular você estuda, por exemplo, tudo que tem na célula, basicamente, membrana plasmática, tudo que acontece no núcleo, citoesqueleto, organelas, tudo. E aí na biologia tecidual você estuda todas essas células organizadas e especializadas, trabalhando em conjunto para formar, por exemplo, o sistema digestório. Então é um negócio bem complexo, tipo, bem minúsculo, que a gente tem que ir se aprofundando e vendo o que cada uma faz, que cada célula, tipo, é realmente perfeito. Já é um pouquinho de fisiologia também, tipo, a ordem das coisas. A última matéria é a genética, que também é um universo maravilhoso e completamente à parte de tudo que eu já tinha visto, porque tem tanta coisa ainda para se estudar, para se entender, para se pesquisar. Então é uma coisa que não vai acabar nunca. A gente estuda todas as síndromes, acho que foram assim umas 30 síndromes de seminários que a gente teve que apresentar também, muito interessante, um método muito interessante para ficar menos passivo, né? Então a gente aprendeu as causas, então se é uma anomalia cromossômica estrutural, de qual tipo, numérica, de qual tipo, o diagnóstico também, se é tipo vilocorial, essas coisas, a consequência, os tratamentos, os sintomas. Então é realmente uma coisa bem complexa também, mas é muito interessante como uma alteração tão insignificante, microscópica e específica pode fazer um estrago desse tamanho. Bom, agora chegamos no último tópico que eu queria falar para vocês, que é como eu efetivamente me virei, me organizei, me adaptei e sobrevivi a esse semestre, principalmente em meio a uma pandemia. Bom, eu tive 8 aulas práticas agora que eu estava contando na faculdade. A gente foi ter aulas no laboratório, tanto de anatomia, biologia celular, embriologia e biologia tecidual. Então já deu para conhecer esses professores, conhecer as pessoas, conhecer o campus. Então foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Ainda bem que é um curso que tem essa possibilidade, que o Estado também liberou a gente ir. Fez muita diferença também no convívio social, que, né, faz falta. Agora sobre o baque que foi no começo, que realmente foi muito diferente do que eu estava esperando. Eu tive que me adaptar muito mais, eu nunca tinha tido que revolucionar assim, minha organização e os métodos de estudo mais do que eu tive nesse semestre. E foi uma coisa boa, só que eu surtei um pouco no começo, não posso dizer que não. O que mais eu estranhei, eu acho, que foi o começo da ideia de você ter que saber e entender uma matéria e lembrar dela. Você aprende ela em março e você tem que lembrar ela até o final da sua vida, até o final da graduação, até o final do semestre no mínimo. Então, essa ideia mesmo que você tem que estar sempre revisando, sempre em contato com aquela matéria, porque também se você não entender a base, você não vai entender os semestres seguintes, então você vai ficar com uns buracos. Então, é uma ideia muito diferente que você já tem que chegar sabendo que você vai ter que se adaptar. E eu tive que me adaptar, e aí eu precisei conhecer métodos diferentes de estudo. Então, por exemplo, métodos de flashcards que eu nunca tinha tido contato antes. Você escreve tipo, o tema ou a pergunta na frente e a resposta ou a explicação atrás. Então, você está sempre em contato e não esquece nada, né, teoricamente. Outra coisa que eu estranhei bastante também foi a carga horária, porque é muito diferente, né? Você sai da escola que tem 6, 7 aulas, ou cursinho também, né? 6, 7 aulas seguidas, e aí você vai pra faculdade e tem 4 horas da mesma matéria. Então, tinha terça-feira, por exemplo, 4 aulas de anatomia. E, assim, em casa, é impossível você ficar prestando atenção e se absorver tudo, né? Então, foi estranho também os horários de começar e de terminar a aula, porque segunda-feira, por exemplo, minha aula começava às 9h40 e terminava às 11h20.
E aí também tinha dia que ia das 7h40 a 1 direto, aí você quer morrer porque é muita coisa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como os métodos de estudo mudaram pra mim, as coisas que eu tive que adaptar, porque, como eu disse, tem que estar sempre em contato com a matéria, e tem algumas matérias muito gráficas, algumas muito decoreba, então é tudo jeitos de estudar diferentes que eu nunca tinha tido contato na escola, que na escola ficou mais batido aquela coisa de fazer resumo e fazer exercício do Enem. Então é um negócio que já não estava dando mais um modelo que com certeza não ia me adaptar mais. Então eu acabei tendo que descobrir e testar novos métodos. Então, por exemplo, resumo digitado, que eu nunca tinha feito, eu tive que fazer para embriologia, porque é uma matéria muito gráfica, né? Como eu expliquei para vocês, você tem que saber aquela estrutura ali, especificamente circular, o que ela era, o que ela vai virar, como ela chama no momento, em qual semana você tá. Então, pra mim, eu senti que funcionou muito você, tipo, por exemplo, imprimir as imagens e puxar as setinhas de cada uma, aí você tem um contato com a matéria um pouquinho maior e também não precisa ficar desenhando, porque eu particularmente sou péssima em desenho. E outra coisa, por exemplo, de anatomia, que é uma matéria muito decoreba, né, como eu disse pra vocês, você tem que saber exatamente como chama aquilo, se o músculo flexor do carpo é policaudado, tipo, são assim, umas coisas absurdas, mas você tem que, né, entender de algum jeito. Então eu usei esses atlas aqui de anatomia, que são os clássicos, aqueles enormes, pesados, cheios de imagem. Aí eu ficava vendo, ficava localizando lá de acordo com o que eu tinha anotado na aula, com o livrinho que os professores deram também de conteúdo, com um roteiro. Então foi uma coisa muito integrada que eu nunca tinha tido também. E também, obviamente, eu não abri mão do resuminho lá, o resuminho que você escreve com caneta bonitinha, que eu amo, fichas resumo. São coisas que pra mim sempre funcionaram também. Também alugo a minha mãe aqui em casa pra explicar toda a matéria pra ela, e falo sozinha, leio em voz alta. Então foi muito interessante mesmo de ver que o que eu tava fazendo ou funcionava ou não funcionava mais, então eu tive que me adaptar muito, mudar toda a minha rotina, toda a minha organização também. Então, você não tem que estudar, por exemplo, na véspera da prova. Você vai estudando um pouquinho por dia e não é, tipo, puxado, assim, não é que você morre de estudar. Você estuda, por exemplo, 1 hora e pouquinho por dia, e aí você vai chegando, vai chegando, vai chegando. Aí, na hora que chegou na prova, já tá tudo lá, teoricamente, já tá tudo escrito, você já tirou as dúvidas, aí você vai só revisando. Então eu acho que o método da faculdade, em comparação com o da escola ou do cursinho, é muito mais produtivo, porque você não se mata de estudar 2 dias antes da prova, ou você não se mata de estudar todo dia. É também uma questão de organização, você saber adaptar o que você vai estudar em cada dia e rever as aulas do dia e ver o que você vai fazer com isso, né? Não vai ficar só lendo lá passivamente. Você tem que realmente adaptar e ir pesquisando e conversando. Também fiquei falando para minhas amigas o tempo inteiro: o que você tá fazendo para estudar anatomia? Como você faz isso? Porque, tipo, todo mundo tem que se ajudar, que é uma coisa muito diferente para todo mundo. Então foi isso, gente. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, se não até demais. Espero ter tranquilizado alguém que tava na dúvida aí se o curso é muito difícil, tem que estudar muito. Se você se organizar, se você planejar, se você descobrir o que realmente funciona pra você, vai ser um estudo muito mais otimizado e menos puxado, mesmo menos focado numa prova e alguma coisa. Você entende mais a ideia geral da coisa. E é muito lindo, adoro, gente. Espero ter passado também pra vocês o quanto eu amo e quanto eu fico encantada. Eu fico boba, poderia falar sobre essas matérias por horas, meus professores incríveis, a estrutura perfeita. Realmente estou muito realizada, fico muito feliz do clássico. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, me falem o que vocês acharam, que eu adorei fazer isso. Então é isso, me falem o que vocês acharam. Se vocês quiserem, eu posso fazer muitos mais videozinhos como esses. É isso, gente. Obrigada.